E aí, investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar de um fundo de desenvolvimento, que é o MFII11. E eu vou explicar como ele se encaixa na minha carteira boleiro. Isso aqui é uma brincadeira que eu fiz alguns vídeos atrás. Se você quiser entender melhor, dá uma passadinha lá, o vídeo está aqui na descrição, tá bem? Na minha carteira, eu tenho fundos que são defensivos, sobre os quais eu já falei. Tem lá o HGBS, o KNRI, atacantes como HCTR, o IRDM, HFOF, é um fundo de fundos, né? Então ele está ali meio diferente. E o XPLG, eu encaixei ele nesse meu esquema ali no meio de campo, como um lateral ali no esquema 3-5-2. Mas o meu lateral esquerdo é o MFII, e eu vou explicar por quê. 1994 foi a coroação da chamada Era Dunga, da qual o lateral esquerdo branco fez parte. Em 1990, o lateral teve sua atuação duramente criticada pela imprensa, mas em 94 ele veio a se redimir, marcando um gol de falta contra a Holanda, e o Brasil venceu por 3-2, depois passou para as fases seguintes e foi campeão. E alguns anos depois, o lateral Roberto Carlos foi campeão, ou melhor, pentacampeão, em 2002 com a seleção brasileira. E na época muito elogiado junto com o grupo que conquistou aquele campeonato. Porém, 4 anos depois, ele foi um dos criticados na derrota contra a França. Aquele episódio em que ele arrumou o meião. Pois é. E em 2018, coitado do Marcelo, né? Tínhamos expectativa com ele, mas se machucou e não participou do jogo em que o Brasil foi eliminado pela Bélgica. Os fundos de desenvolvimento, assim como os laterais esquerdos citados, possuem alguns riscos e, por isso, tem a possibilidade de trazer retornos mais expressivos. O Branco trouxe, o Roberto Carlos trouxe, e os fundos de desenvolvimento podem, de fato, trazer resultados muito bons para o investidor, mas tem um grande risco por trás. Como que funcionam? Os fundos de desenvolvimento investem em projetos imobiliários, desde a compra do terreno até a construção, e lucram com a venda desses ativos. Portanto, estão expostos a todos os riscos inerentes às fases desses projetos. E sem demora, vamos logo pegar algumas informações que estão aqui no site do Funds Explorer. O MFI está sendo negociado aí na casa dos R$ 122 na data de hoje, e a sua liquidez diária, vemos ali, é de 3.746 negociações. Ele não é, portanto, um fundo muito líquido. O seu último rendimento, anunciado, de 96 centavos, que será pago neste mês, reflete um dividend yield de 0,78%. Seu patrimônio líquido de 288 milhões e o valor patrimonial de R$ 112. Portanto, ele está sendo negociado um pouquinho acima, ele está na casa de 1,09. Aqui temos as cotações do MFI nos últimos 12 meses. Vemos que ele saiu lá de R$ 120 para chegar à casa dos 130, encostando quase em 140 no final do ano passado. Este ano, com a crise que se abateu sobre todo o mercado, foi negociado ali abaixo de R$ 90, mas recuperou rapidamente e voltou ao patamar dos 120. E aqui temos os dividendos pagos historicamente, desde agosto de 2013, quando o fundo iniciou suas atividades. Vemos que ele veio pagando de modo crescente ao longo de todos esses anos e também de um modo até que regular para um fundo de desenvolvimento. Ali no meio, vemos que durante 3 meses, em 2018, o fundo não pagou rendimentos aos seus cotistas. E eu vou explicar por quê. Mas depois ele voltou a pagar normalmente e, é claro, assim como todos os outros fundos, teve dificuldades aí nos últimos meses. Ainda assim, no período dos últimos 12 meses, ele pagou mais de R$ 12, o que deu quase 10% ali de dividend yield. Neste outro gráfico, vemos que ele se manteve sempre acima de 1%, até chegar ali mais ou menos no meio de 2017, e aí teve esse problema com a CVM que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Fica aí até o final do vídeo. Depois ele volta a pagar até mesmo acima de 1%, mas com o aumento da cotação, o dividend yield veio caindo e se mantém hoje ali na casa dos 0,80% ao mês. Aqui temos um quadro de simulação que nos mostra que se tivéssemos aplicado 50 mil, em 12 meses teríamos um montante de 53 mil e desse montante 4.900 seriam apenas de rendimentos. E na verdade teríamos uma pequena desvalorização, o patrimônio estaria em 48 mil, mas os dividendos acabaram compensando essas perdas. E como não poderia deixar de ser,
vamos analisar o relatório do fundo, o que é fundamental para a gente poder conhecer um pouquinho melhor. Antes de prosseguir, porém, eu venho aqui lhe pedir para você clicar nesse botão aí, se inscrever, mas não é somente isso. Depois de se inscrever, você precisa clicar no sininho que está ali e ativar todas as notificações. Aí ele vai ficar assim, ó, cinza. Bora lá para análise? Olha só, o tempo todo no relatório, os gestores chamam atenção para algo muito importante. Então está ali bem grande, em letras garrafais, né? O relatório não representa e nem caracteriza promessa ou garantia de rendimento pré-determinado ou rentabilidade. Não tem garantia de que a rentabilidade estimada será obtida. Ele é um fundo de desenvolvimento e, como tal, ele tem um risco muito grande. Você já fez alguma construção? Já acompanhou reformas? Você sabe que inferno que isso é. O preço do material que sobe, problemas com os construtores, enfim. O fundo está exposto a esses riscos. E por isso eles dizem que essas expectativas podem não se concretizar. Lá no final ele fala que o fundo adotará técnicas de gestão ativa com a finalidade de obter ganhos superiores aos indicados neste estudo. E nesse outro quadro vemos as informações do fundo, quando ele começou. Importante, ele é de prazo indeterminado, embora de desenvolvimento. Tem alguns fundos que são de desenvolvimento, mas eles têm prazo para acabar. Este aqui não. Temos ali as cotas emitidas, o patrimônio líquido, 280 milhões, o valor patrimonial da cota, o número de cotistas, são 22.514 corajosos, que assim como eu acreditaram neste fundo, que tem uma taxa de administração bastante salgada, vamos dizer assim, 2% ao ano sobre o patrimônio líquido. Mas devido à complexidade desse fundo, é que a taxa é maior. Eles também cobram uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. O gestor é a Mérito Investimentos, o administrador é a Planner, e aqui temos mais informações sobre ele. É um fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários. 22 ativos formam a carteira atual do fundo, 11 concluídos, 4 em obras, 6 em pré-lançamento. Uma empresa loteadora está em diferentes estados brasileiros. Aqui temos os gráficos do portfólio. Primeiramente, a sua classificação, 70% urbanização ou loteamentos, né? 30% incorporação residencial, prédios residenciais, 73% concluído, 18% em obras e 9% na fase de pré-lançamento. Portanto, tem aí um risco menor, uma vez que vários empreendimentos já estão concluídos. E no gráfico da direita, vemos a classificação por renda. E olha que interessante, 68% público de baixa renda, 20% média e baixa renda, 3% média renda e média e alta renda, 9%. E olha, eu vou dizer para vocês com conhecimento de causa, a baixa renda e a média renda procura pagar sempre em dia, só se realmente não tiver jeito. Então, isso me deixa animado em relação aos pagamentos aqui do fundo. E nas próximas telas temos alguns detalhamentos do tipo de ativo, qual que é o empreendimento, o local, a fase e a porcentagem do patrimônio líquido que ele representa. Se a gente for lá embaixo, a gente vê Urbanização, Nova Colorado, que é a empresa com a qual o MFI tem participação, na região Nordeste, em vários estados. E muitos desses empreendimentos já estão concluídos. E esses empreendimentos já concluídos representam 31% da carteira do fundo. Porém, como são vários, acaba diluindo o risco. E lá em cima temos os outros que têm a maior porcentagem dentro da carteira. O Terras da Estância, em Paulínia, já concluído, 16% do portfólio. E o Max House Santos, que está em obras e representa 9% do patrimônio. Depois eles destacam e detalham cada um dos empreendimentos. Não vamos entrar em todos aqui, mas temos ali algumas informações. É importante que depois você entre no relatório e acompanhe um por um dos ativos. Continuando, eles têm uma parte também em que eles falam sobre a evolução das obras, a evolução das vendas, ativo por ativo, a evolução da estimativa do lucro ou prejuízo por ativo, a evolução da estimativa da taxa interna de retorno e os fluxos realizados e estimados em milhões. E olha lá embaixo, eu chamei a atenção marcado ali em amarelo. No final de 2019, o fundo ele estava realizando mais investimentos do que recebimentos. E a partir desse ano ele já começou a virar o jogo, porque à medida em que os empreendimentos vão sendo pagos, eles vão financiando as próprias obras e o dinheiro que vai se excedendo em caixa vira lucro para o fundo e para nós, cotistas. E por último, temos os fluxos realizados e estimados.
Eles traçam aí um panorama até o ano de 2028. Tem essas estimativas todas, da receita, das despesas e daquilo que será pago aos cotistas e o saldo caixa final. É claro que o fundo não vai terminar em 2028, ele é um fundo de tempo indeterminado, mas essa é a projeção, tendo-se por conta os ativos que ele tem em sua carteira hoje. E olha aí que eles estão sempre chamando a atenção de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Em 2018, o fundo teve as negociações suspensas pela CVM devido a uma suspeita de pirâmide financeira. É isso mesmo, uma denúncia grave, mas que foi apurada, nada foi encontrado de irregularidade e o fundo continuou a sua vida. O que mudou de lá para cá, que os reportes, os relatórios, passaram a ser trimestrais. Como é um fundo de desenvolvimento, é muito mais difícil e trabalhoso publicar todo o balanço. É diferente, por exemplo, de um shopping, em que você tem todo mês que fechar ali o balanço e você não tem grandes discrepâncias no valor. Ou um fundo logístico, em que o fluxo de caixa é ainda mais previsível. No fundo de desenvolvimento, você precisa ir atrás, saber quem pagou, quem não pagou. Enfim, como são muitos empreendimentos, fica mais difícil realizar essa tarefa. Então, eles publicam trimestralmente o relatório, que dessa forma os dados estão todos consolidados. Mas eu deixei aqui embaixo para vocês os dados aí da Mérito. Tem ali, né, o contato, tem o site, tem telefone, e é importante, de fato, procurar saber. Dentro da minha carteira, ele não ultrapassa os 5%, porque ele realmente tem mais riscos. E vamos aqui conceituar, lembrando que não é indicação de venda e nem de compra. Como um fundo de desenvolvimento, ele, na minha opinião, é muito bom. Vamos analisar ponto a ponto. Ele paga bons dividendos, tem um nível de risco relativamente controlado, está espalhado em vários estados brasileiros, está com um PVP aceitável, naquela faixa entre 0,90 e 1,10, já está há bastante tempo no mercado, desde 2013. Portanto, se eu tivesse que dar aqui um conceito para ele, o meu conceito seria de 8 joinhas. Só lembrando, não é recomendação de compra nem de venda. Por hoje é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, indica para os seus amigos e até a próxima semana. Um abraço, tchau, tchau!